Boa noite a todos. Estamos comemorando o mês do amigo, né, julho. E estamos aqui com essas duas que têm uma história maravilhosa de amizade para contar. Amigas há 24 anos, se casaram juntas praticamente, são madrinhas uma da outra, de filhos, de casamento. Têm formações parecidas na área de gestão de pessoas e a outra em administração de empresas. Ambas pastoras, passaram por histórias incríveis na época da Covid, de superação, e também fizeram uma transformação bariátrica juntas. São elas, a pastora Cris e a pastora Cíntia. Sejam bem-vindas, pastora Cris e Cíntia. Contem pra gente um pouco essa história linda de amizade, como foi? Logo que se conheceram, gostaram uma da outra, como foi isso? Faz um tempinho já, viu? A gente caminha junto há muitos anos e nós nos conhecemos na faculdade, né? Eu entrei na faculdade para fazer administração no ano de 2000 e no ano seguinte, Cíntia entrou também, a gente se conheceu lá. E aí, estudando na mesma faculdade, começamos a trabalhar na faculdade. Eu trabalhava num departamento, ela em outro, e nos conhecemos nesse período, e desde então a gente meio que não se largou mais, né? A gente caminha junto, tivemos muitas histórias, mas foi nesse período de faculdade. Nossa, e a Cíntia? Foi nesse período, né? Ela trabalhava na biblioteca da faculdade e eu na lanchonete da faculdade. Então, nós nos conhecemos lá. Não foi de primeira instância, não. Foi indo, né? Foi aos poucos. E a gente foi construindo essa amizade tão bonita. E as duas são pastoras também, né? Foram ordenadas juntas, são da mesma igreja, como foi? Na verdade, não. Nós nos convertemos na mesma igreja, né? Eu aceitei Jesus primeiro, e na época da faculdade, no início da faculdade, e aí depois a Cristiane foi, e nós ficamos um período no mesmo ministério, que é a Renascer em Cristo, mas eu fui ordenada pastora lá. E a Cristiane não, ela, né, foi para um outro ministério, seguiu uma outra linha, e que é a Cristã Firmes, e lá ela foi consagrada pastora também. Então foi em períodos diferentes, mas foi uma surpresa linda de Jesus, né? Nós aceitarmos Jesus e sermos consagradas pastoras. Foi em ministérios diferentes, mas foi uma surpresa do Senhor para nós. Além disso, né, vocês fazem várias coisas juntas. Vieram de São Paulo, trabalharam e continuam trabalhando juntas, né? Iniciaram um testemunho juntas, são madrinhas de casamento uma da outra. O que mais vocês fizeram juntas? Conta aí pra gente. Falando um pouco da nossa vinda para a Bahia, né? Porque lá em São Paulo nós trabalhamos juntas, estudamos, tivemos um período na mesma igreja. Como Cíntia disse, né? Passamos muitos anos no mesmo ministério. E eu conheci Jesus através da vida dela, né? Porque foi através de um convite dela que eu fui à igreja a primeira vez, aceitei Jesus lá. E aí nossa caminhada foi se fortalecendo aí, né? Porque para mim foi muito importante esse período da minha vida, conhecer Jesus, conhecer uma vida nova, foi um período novo, né? A minha conversão. E aí de lá para cá nós vivemos muitas etapas, né? Até a nossa vinda para a Bahia, né? Nós viajamos de carro para cá, uma aventura e tanto. Viajamos de carro para cá, 3 dias de viagem para chegarmos aqui, para uma missão que a gente tinha, que era um trabalho, né? Uma fase nova do nosso trabalho. Já trabalhávamos juntas na mesma empresa também há muitos anos. E aí, desde então, estamos aqui, né? Uma sempre ajudando a outra, compartilhando situações, compartilhando histórias. Mas uma situação assim que foi a última, né? Que foi a mais marcante na nossa vida, foi a nossa viagem de São Paulo para cá. Vocês consideram a amizade assim hoje em dia rara? O que fazer para cultivar a amizade por tanto tempo? E que dicas vocês dariam? É muito difícil, né? A gente, num mundo tão descartável, onde as coisas vão, vêm, eu entendo que a nossa amizade, por durar tanto tempo, o que a gente mais preserva uma na outra, eu acho que é a individualidade. A gente se respeita muito, entende uma a outra. É claro que a gente já passou momentos difíceis, porque não vem falar que é só flores, porque não foi. Nós já tivemos desentendimentos, já tivemos diferenças no pensar, mas a gente se respeita. Respeita uma a outra, respeita o pensamento uma da outra. Eu costumo falar para ela que o que a gente conquistou na nossa amizade é algo só nosso.
né? Não tem ciúme, não tem... nós nos respeitamos, né? Então, eu acho que para você preservar uma amizade durante tanto tempo, o que você precisa é respeitar a individualidade um do outro. Entender que vocês são diferentes, entender que cada um tem uma vida, entender que nem sempre dá para estar junto, mas na hora que precisa estar ali, na hora que o telefone toca, você prioriza. Então, o meu conselho é esse. Respeite a individualidade um do outro, porque eu acho que isso é extremamente importante em qualquer relacionamento, e na amizade, isso é muito importante. Nossa. E no grande testemunho, né, que vocês viveram juntas na época da Covid, que foi muito impactante a história de vocês. Eu já conheço o testemunho, mas as pessoas que estão em casa precisam conhecer, né? Como a amizade de vocês superou essa situação, foi a mão de Deus. Contem um resuminho, né, desse testemunho para quem está em casa possa entender essa profundidade dessa amizade. Tem que ser um resuminho mesmo, né? Porque foi uma situação muito difícil, né, para nós. A gente estava... São Paulo é muito grande, né? Então, municípios diferentes nós estávamos, mas não tão longe, né? Eu estava numa empresa, ela estava em outra, e aí, num determinado tempo, nós soubemos que, naquela loucura do Covid, né? Eu peguei Covid, o marido da Cíntia, na época, pegou Covid, né? E nós ficamos internados no mesmo período, praticamente, né? E a dificuldade que nós passamos, né, eu acredito que todo mundo sabe, né, o medo que todos estavam passando, a restrição que todos estavam tendo naquele momento. Mas algo que me marcou muito foi que, com toda a situação que ela viveu, que foi a perda do esposo na época, né, eu ainda fiquei internada, estava na UTI. E, como ela disse, né, nós temos um cuidado uma com a outra, nós preservamos o espaço uma da outra, né? Isso até os dias de hoje, isso que mantém a nossa amizade duradoura e firme. E naquele momento ela já tinha passado pela situação da perda, eu ainda estava lá no hospital, né? E em contato com a minha família, eu soube depois que a minha mãe pediu para que ela não me falasse nada ainda do que tinha acontecido, e ela, com todo cuidado, com todo respeito e amor, me preservou, né? E quando ela soube que eu já não estava mais na UTI, que eu mesmo falei com ela por telefone, ela ficou em silêncio, né? Mesmo na dor, ela me preservou, não falou nada naquele instante. Dias depois, quando eu já estava em casa, que eu soube, né, que ela tinha tido a perda. Para nós foi uma situação muito difícil, muito dolorosa, mas aí depois nós voltamos a nos falar, né, com toda a melhora que tivemos. E aí foi uma fase que passou, né, mas foram momentos não só de alegria que nós tivemos, mas também tivemos momentos de choro, momentos de dor. E o que eu pude fazer, que foi estar ali próximo no momento em que foi oportuno, eu estive e estou até hoje. Eu acho que esse período foi muito difícil para nós, né? No período que a Cris estava hospitalizada, eu me lembro que no dia que eu estava levando o meu marido para o hospital, ela também estava indo para o hospital. E nós nos falamos pelo telefone, nós oramos e ela foi para o hospital, ela ficou internada, ela ficou entubada como ele. E nesse período a nossa amizade ela passou por um tempo difícil. Porque quando eu perdi o meu marido do Covid, foi muito difícil também vê-la naquela condição, ver a família dela sofrendo, né? Eu falava com o filho dela, com a mãe e o marido dela, mas quando ela saiu do hospital, que nós nos encontramos, eu me lembro como se fosse hoje, nós nos encontramos na empresa, eu voltei para a empresa de novo, né, com a perda do meu marido, e nós nos encontramos na empresa. E foi muito difícil para mim olhar para a Cris, porque eu não entendia por que Deus tinha tirado ela do hospital e por que Deus tinha levado meu marido. Mesmo ela sendo minha amiga, mesmo eu estando muito feliz porque o Senhor tinha permitido com que ela ficasse, naquele momento foi difícil para mim. E eu olhei para ela e não foi um sentimento bom que eu tive. Naquele dia eu pensei, por que o marido dela não está chorando e por que eu estou chorando? Né? Então, nossa amizade passou por um momento difícil, mas mesmo assim, nós nos mantemos ali firmes. Para ela também foi muito difícil
olhar. Foi tão engraçado que há poucos dias que ela veio me mostrar o álbum do casamento dela. Porque eu não pude ir no casamento dela e ela foi me mostrar as fotos agora, por quê? Porque ela não queria me machucar. Ela não queria que eu enxergasse, porque ela se casou no mesmo dia que eu me casei, e então ela não queria me machucar, ela não queria que eu visse as fotos do casamento dela e de repente me trouxessem dias difíceis, né? Memórias ruins. Então, tantos anos depois, ela foi me mostrar as fotos do casamento dela agora. Então, isso é amizade. Isso é zelo, né? E nós nos mantemos firmes, continuamos caminhando, e foi tão impressionante que quando nós chegamos aqui na Bahia, nós fomos ministrar um culto juntas. E naquele dia, o Senhor ministrou nosso coração. Por que que Deus tinha tirado ela do hospital e tinha levado meu marido? Porque Ele é o mesmo Deus. O Deus que tira é o Deus que mantém. O Deus que cura é o Deus que também leva. E aquele dia o Senhor nos ministrou, que era por isso, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, falando que Ele é o mesmo Deus e Ele não muda. O Deus que tirou ela do hospital é o mesmo Deus que levou meu marido para perto dele. Então, isso foi um tempo muito marcante para a gente na nossa amizade. Outra coisa que vocês passaram juntas, né, foi a obesidade e emagrecimento através também da bariátrica. Como foi esse período que vocês passaram, né, e como pode usar para fortalecer quem esteja passando pela mesma situação? Em São Paulo nós tínhamos uma vida muito corrida, né? Não que aqui não seja assim, mas era diferente lá, né? A atenção que a gente tinha com a nossa saúde, com o nosso corpo era outra. E com isso estávamos muito acima do peso, né? Muito acima do peso mesmo, duas gordinhas. E Cíntia que procurou, né, o especialista para cuidar da saúde em relação à perda de peso. E aí um dia ela chegou no trabalho e falou assim: vou fazer bariátrica. Aí a gente ficou assim, como assim? Ah, fui no médico, tal, ele me passou os exames, falou que eu me enquadro, que eu tenho perfil, que dá para operar e eu vou fazer. Aí todo mundo ficou assim, aí as gordinhas de plantão tudo falou assim, opa, acho que eu também vou querer isso. E aí ela fez todo o processo, né? Fez os exames, fez a cirurgia, ficou bem. E a gente brincava muito, falava que depois disso virou o bonde da bariátrica, né? Porque aí eu fiz, uma outra colega da gente fez, outras pessoas que estavam ali próximo, que também estavam muito acima do peso de 30, 40 quilos, 50 quilos, né? E viu que aquilo também poderia ser bom para a saúde, né? Como no nosso caso foi muito bom, eu perdi 30 quilos, né? E minha saúde modificou muito. Lógico que hoje eu cuido, né? Não deixo só por conta do que eu fiz a cirurgia. A gente tem um cuidado hoje com tudo isso, mas também vivemos isso juntas, né? Então, de gordinhas, hoje nós somos magrinhas, porque fizemos um procedimento, assim, ela descobriu e aí deu certo, e hoje estamos aqui. Amigo mais chegado que um irmão, e certamente vocês são assim. Como encontrar um bom amigo, uma boa amiga nos dias de hoje? Eu entendo que tem que ser em Cristo. Porque manter uma amizade é um relacionamento como qualquer outro, né? Então, se não for em amor, se não for com satisfação, se não for em aliança, se não for firmado no Senhor, eu acredito que é difícil, né? Como nós contamos aqui, porque a amizade ela também passa por dias difíceis, ela também passa pelo dia do choro, ela também passa pela influência de outras pessoas, por outros caminhar, como eu e a Cristiane, nós já moramos em cidades diferentes, já trabalhamos em empresas diferentes, né? Já ficamos um tempo distante. Então, eu entendo que para você ter um bom amigo, é preciso você ter o melhor amigo, né? Que é Cristo. Porque na palavra do Senhor, ele te ensina todas as coisas. Ele te ensina como ser um amigo, ele te ensina a cuidar do outro, ele te ensina a ser fiel, a ter aliança. Então, para você ter uma amizade verdadeira, o primeiro lugar é você ter aliança, né? Uma aliança, ela não se quebra por qualquer coisa, ela não se rompe. Então, o conselho que eu deixo para vocês hoje, neste tempo, de repente, a gente acha que está sozinho, que não tem amigo, mas às vezes tem alguém aí do teu lado
que está precisando de um amigo, e que se você se abrir, se você se permitir, porque você também precisa se permitir ter alguém para cuidar de você, alguém para te puxar a orelha o dia que preciso for, porque a nossa amizade é assim, a gente puxa a orelha uma da outra, a gente ensina uma outra, então é isso, você também precisa se permitir. Vamos improvisar a dinâmica aqui, não vai ser com papel e caneta. E vocês vão falar de bate-pronto. Não sei se vocês viram alguns episódios, algumas vezes eu fiz isso. De bate-pronto, vai ser o seguinte: Tá, você vai falar o que é favorito dela, vou perguntar ainda. Tá O que é bom. e você vai falar o que é o favorito dela. Ao Tá mesmo bom. tempo, de bate-pronto que vier na mente. E Tá aí, bom. quem estiver assistindo vai tentar ver se falaram a mesma coisa, né? Vai entender? Pronto, 1, 2, 3 e cor favorita? preto. Poxa, veio tantas cores na minha mente. Azul. Tá certo? É preto sua cor favorita? Gosto muito de preto. Azul a sua? Também gosto A muito. Cintia é muito colorida. Mano, de bate-pronto. Tá. 1, 2, 3 e uma música. Poxa, música gospel. Música gospel, não tem uma Muita, específica, não tem, não tem uma específica. 1, 2, 3 e animal de estimação. Cachorro. Cachorro, 1, 2, 3 e lugar favorito. praia. Praia. As duas gostam de praia? Não tem São Paulo assim tanto, né? Não, um ambiente de paz, né? Um ambiente, não naquela muvuca, não na bagunça, né? Mas é um lugar bom. Pronto, passaram o momento. Estamos nos nossos momentos finais, né? Que pena, papo bom acaba rápido. E nesse momento eu pergunto a vocês um testemunho, né? De algo que Deus fez grandioso por vocês. Pode ser em comum, um testemunho que cada uma tenha e queira compartilhar para fortalecer quem está em casa. Nós duas juntas ou que eu vi que Deus fez na vida dela? E tanto faz, fica à vontade. Alguma coisa que marcou mesmo, assim. Que seja ou na vida dela, ou na sua, ou nas duas em comum. Eu vejo o Senhor, ele opera todos os dias, a todo tempo na nossa vida, né? E eu já vi Cíntia passar por muitas situações, situações de alegria, situações de tristeza, mas eu vejo que ela vive hoje, né? Que é algo que me alegra muito, que é a restauração de áreas que ela de repente achava que não viveria mais ou que seria diferente, né? Que é a área profissional, que é a área sentimental, né? Então, em tempos lá atrás em que ela achou que não tem mais para mim, eu não vou mais ter sucesso profissional, eu não vou mais ter alguém do meu lado para caminhar, alguém que me ame, alguém para mudar a minha história. E hoje eu vejo que o Senhor, ele pode todas as coisas e ele faz isso na vida dos seus, né? Na vida daqueles que ama, porque somos filhos, né? Somos escolhidos. E isso o Senhor tem feito na vida da Cíntia, né? Então é algo que já tinha me marcado lá atrás, né? Porque eu já vi ela vivendo uma vez, vivendo duas vezes, e hoje eu falo para ela, hoje eu falo que ela está vivendo um tempo novo, que ela está vivendo o novo de Deus, né? E que vai ser diferente. Ela já chorou muito, já aprendeu muito lá atrás, né? E o Senhor a fortaleceu e hoje ela tem algo especial para viver, que é daqui para frente. Eu falo para ela se preparar, porque tem algo novo de Deus chegando para a vida dela e ela tem vivido isso todos esses dias. É uma coisa que para mim é muito marcante, assim, acho que é um testemunho que nós não fizemos parte 100% uma da vida da outra, mas hoje eu vejo, é a restauração da saúde da Cris, né? A Cris, ela teve uma saúde um pouco mais fragilizada e a gente brincava lá em São Paulo, né? Nós pegávamos o trem, o metrô e um vento gelado levava a Cristiane para UTI. Aquele calor em São Paulo, a Cristiane estava de blusa de frio, de touca. Onde você está, Cristiane? Estou na UTI. Então, ela tinha a saúde muito fragilizada. E aí, com o Covid, isso piorou um pouco, né? Dela ter ficado internada, entubada, de precisar aprender a andar de novo, né? Todo um cuidado. E quando Deus nos deu a direção de vir aqui para a Bahia, para trabalho, quando nós chegamos aqui, a saúde dela foi completamente restaurada. Hoje ela não usa mais bombinha, hoje ela não fica mais resfriada. Hoje eu tô de casaco e ela tá sem. A Bahia faz Eu bem. fico É verdade. gripada, ela não, Verdade. porque
o Senhor fez verdadeiramente por completo, né? O clima aqui ajudou bastante, né? Aqui por ser mais calor, São Paulo é muito frio, muito úmido. Então eu vejo que depois do Covid a recuperação foi difícil, mas o Senhor restaurou a saúde dela por completo, por completo. Então isso para mim é um grande testemunho que nós vivemos e ver o Senhor fazendo isso todos os dias, ver ela hoje bem, restaurada, né? Nunca mais foi no hospital, nunca mais ficou numa UTI, louvado seja o Senhor. Então, para mim, isso daí é um grande testemunho que a gente viveu em aliança e isso me alegra muito. Amém. Obrigada por terem vindo. Uma lembrancinha para vocês. Obrigada. Que Deus continue abençoando suas Obrigada. vidas. Amém. Deus Espero que abençoe. vocês que estão em Obrigada casa pelo tenham convite. gostado. Ah, que lindo. Amém. Comentem aí o que mais foram impactados com a conversa de hoje. Deus abençoe. Amém. Amém.